Olá, 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 sou a professora Vanessa. Vamos agora revisar os processos de formação das palavras. Basicamente, nós temos a derivação, nós temos a composição, hibridismo, neologismo. Vamos ficar nesses quatro que são os principais que eu sei que vai cair na prova da minha aluna. Derivação. Derivação, nós temos 6 possibilidades. Prefixal, sufixal, prefixal e sufixal ao mesmo tempo, parasintética, regressiva e a imprópria. A imprópria não é de falar palavrão, tá? Sempre lembrando isso. Então, a derivação tem essas 6 possibilidades. Composição são só 2 possibilidades. Ou vai ser por justa posição, uma do lado da outra, ou aglutinação, que é quando você junta e alguma coisa ali se perde na junção das palavras, dos radicais. Quando a gente está falando de derivação, a gente está falando de acrescentar afixo ao radical. Quando a gente está falando de composição, a gente está falando de juntar radicais para formar uma nova palavra. E no hibridismo, você junta palavras ou radicais de diferentes línguas, ok? Vou compartilhar a tela para vocês irem acompanhando comigo. E o neologismo é quando você ou inventa uma palavra, porque ela não existia ainda, ou você atribui um novo significado a uma já existente, ok? Vou mostrar aqui para vocês. Bora lá começar. Então, derivação, a gente está falando de mexer no radical, a gente está acrescentando, normalmente acrescentando prefixo ou sufixo. Então, derivação prefixal, você tem o radical e você acrescenta um prefixo. O prefixo é aquele afixo que vai na frente do radical. Então, por exemplo, desnecessário, eu acrescentei o des ao radical ali, ó, com a palavra primitiva necessário. Então, eu tenho aqui derivação prefixal. Na derivação sufixal, você vai ter o radical, e aí você acrescenta o sufixo depois. Então, ciumento vem do ciúme, a palavra ciúme, mais o ento ali, que é o sufixo. Juntou os dois, eu tenho uma derivação sufixal, um radical e o sufixo. Quando você tem derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo, significa que se você tirar ou o prefixo ou o sufixo, prefixo ou sufixo, a palavra ainda vai existir. Preciso acrescentar aqui que eu tirei. Bom, a derivação prefixal e sufixal é quando você tem o acréscimo ali do prefixo e do sufixo, só que se você tirar um ou outro, a palavra ainda vai ter sentido. Pensa na palavra ativo. Eu posso falar a palavra inativo e eu posso falar a palavra inatividade ou atividade. Então, quando eu junto com prefixo e sufixo, inatividade, aqui eu tenho derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo, porque se eu tirar um ou outro, a palavra ainda existe. Existe a palavra inativo, existe a palavra atividade. Quando junta tudo, inatividade é derivação prefixal e sufixal. Agora, olha esse outro caso aqui, quando você tem derivação parasintética. Na derivação parasintética, você vai acrescentar prefixo, você vai acrescentar sufixo, só que se você tirar um dos dois, a palavra já era. Vamos lá. Então, por exemplo, esquentar vem de quente, a palavra primitiva é quente. Só que não existe a palavra esquente como palavra como substantivo, e nem existe a palavra quentar. Então, outro exemplo. Anoitecer. Não existe a palavra à noite, tudo junto, e não existe a palavra anoitecer. Então, quando isso acontece, de você ter que colocar o prefixo e o sufixo simultaneamente, porque se você tirar um dos dois, a palavra deixa de existir, você tem derivação parasintética. Lembrando, derivação prefixal e sufixal é quando você junta prefixo e sufixo, só que se você tirar um dos dois, a palavra ainda vai funcionar. A derivação parasintética, você coloca prefixo e você coloca sufixo. Só que se você tirar um dos dois, a palavra já era, não vai ter sentido, ok? Próxima possibilidade é a derivação regressiva, que é quando a palavra diminui de tamanho mesmo. Então, boteco veio de botequim, diminuiu ali uma letra, então eu tenho derivação regressiva. A caça, substantivo, do verbo caçar. Então, aqui, quando você conjuga o verbo também, diminui de caçar para caça. Então, a derivação regressiva pode ser tanto essas atualizações da língua, quanto de verbos deverbais, né? As palavras deverbais, que vêm de verbos. Então, a palavra diminuiu, derivação regressiva. Existe a derivação imprópria, que é quando você pega a palavra e você usa ela com outro significado, ou normalmente como uma outra classe gramatical. Por exemplo, jantar. Jantar é um verbo,
primeira conjugação, termina em ar lá. Eu janto, tu jantas, vamos jantar. Se eu falar assim, o jantar está na mesa, eu transformei jantar, que é um verbo, em substantivo, colocando o na frente, que é um determinante do substantivo. Quando eu mudo a classe da palavra, eu tenho derivação imprópria. Então, isso acontece com verbos que dá para você usar como substantivo, dá para usar também como advérbios, por exemplo. Não diga isso. O não é um advérbio de negação. E eu posso falar assim, o não que eu recebi foi doloroso. Então, esse não agora eu transformei ele num substantivo, porque tem o na frente. Qualquer determinante poderia fazer isso, ok? Então, aqui, derivação imprópria. Próxima possibilidade, além da derivação, nós temos a composição. Na derivação, você está fazendo novas palavras com apenas um radical. Na composição, você vai ter 2 ou mais radicais. E aí, você vai ter 2 possibilidades. Na justaposição, composição por justaposição, você tem apenas uma justamente do lado da outra. Justaposição ali, um ladinho da outra. Então, arco-íris, beija-flor, paraquedas, passatempo. Você tem os 2 radicais ali que só se juntaram para formar uma nova palavra. Guarda-roupa. Agora, na aglutinação, e aí o que é legal que você tem que ampliar o seu vocabulário, porque algumas não são tão óbvias, né? Na aglutinação, você junta e alguma coisa vai se perder, algum fonema, alguma letra vai sumir. Por exemplo, aguardente, vem de água que arde, né? Que quando passa a cachaça, né? Aguardente. Então, juntou, modificou, é aglutinação. Embora, quando está saindo, né? Embora, em boa hora. Então, perdeu algumas letras. Aqui, embora, não é a conjunção concessiva, tá bom? Não confunde. Aqui, embora, de eu vou embora. Então, aqui, a aglutinação. Perdeu alguns fonemas. Planalto vem de plano, alto. Perdeu ali uma letra, aglutinação. Tem também a abreviação, que acho que não vai cair para a Júlia. Tem replicação, não vai cair para a Júlia. O hibridismo. Eu lembro que eu expliquei para ela, não lembro se vai cair na prova. O hibridismo é quando você junta palavras, ou radicais, né, de diferentes línguas. Então, por exemplo, monóculo, que vem do grego e do latim. Eu gosto muito da palavra sambódromo, que vem de uma língua africana e do grego. Então, quando você junta ali palavras de diferentes línguas, você tem hibridismo, que é híbrido de línguas diferentes, idiomas diferentes. E tem o neologismo, que é quando você cria uma nova palavra, porque não existia nada para representar aquilo que você quer, ou você atribui um novo significado. Por exemplo, deletar, linkar, blogar, economês, rolê. Então, aqui, palavras novas. E é isso. Passamos aqui por vários tipos de formação de palavras. Quem é meu aluno vai receber 2 exercícios para treinar. Qualquer dúvida, aí mais um exercício escrito, qualquer dúvida, me manda lá no nosso grupo do WhatsApp para eu poder te ajudar. E, se você não é meu aluno, entre em contato para eu te falar como. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, ok? Até mais, pessoal!